Bom dia, senhores e senhoras vereadores. Bom dia àqueles aqui presentes no plenário. Um bom dia especial àqueles que nos assistem pela TV Câmara e pelas redes sociais. Bem, o que me traz nessa tribuna na manhã de hoje, primeiramente é fazer um registro da nossa visita ao gabinete da excelentíssima prefeita na tarde da quinta-feira passada, onde discutimos e apresentamos para ela uma sugestão de projeto de lei sobre a isenção de IPTU para mulheres portadoras de neoplasia, ou seja, de câncer, e de doenças e outras doenças crônicas degenerativas. Bom, a importância de falar sobre a isenção desse IPTU para mulheres e pleitear se dá justamente pela questão, obviamente, de gênero e por se tratar de uma política específica, na ocasião. Política esta voltada para as mulheres. E que nós estamos aqui também, enquanto parlamentar, defendendo e pautando a importância de se trabalhar e se buscar a implantação e implementação de políticas públicas para esse nicho específico que ainda é vulnerável, que ainda está à margem e necessita de um olhar atento e especial, tanto deste parlamento como do Executivo Municipal. E algumas pessoas me questionaram a respeito deste projeto de lei, vereador Dila, perguntando, mas como seria, Daiane, todas as mulheres portadoras desse câncer ou dessa doença degenerativa seriam abrangidas? Não. Estamos falando, sim, de mulheres, mas principalmente de mulheres em situação de vulnerabilidade, mulheres que necessitam o amparo do poder público por se tratar da questão financeira, da questão econômica. Então, seriam mulheres vinculadas, especificamente vinculadas ao cadastro único, ou seja, vinculadas à política de assistência social, que estejam naquela situação de vulnerabilidade específicas lá do SUAS, ou seja, do Sistema Único de Assistência Social. Ou seja, mulheres com renda per capita de até 3 salários mínimos, sendo estas mulheres chefes de família, sendo estas mulheres a detentora do imóvel. E essa política, daqui a pouco, como a prefeita colocou, vereadora, mas o IPTU ele é um dos poucos impostos que ficam, que ficam aqui no município. Eu entendo, tenho essa clareza, mas nós somos vereadores do municipal, nós somos vereadores aqui de Pelotas, do município. Então, nós temos que buscar lutar e pleitear políticas dentro da nossa realidade local. E eu acredito que mesmo a prefeita, num futuro próximo, vindo a acordar conosco e aceitando, e se sensibilizando também com esta causa, eu entendo que não vai causar grandes danos e prejuízos ao município, tendo em vista que se trata de uma política específica, de um público específico que estará dentro das condicionalidades ali sugeridas, quais sejam, como eu disse anteriormente, as questões do Sistema Único de Assistência Social. E, para tanto, a sugestão é que se levante, se faça um chamamento para que essas mulheres que se enquadrem nesse perfil se dirija, vá futuramente, assim que a prefeita, se ela entender justo, fazer esse projeto de lei, vão se deslocar até a Secretaria de Assistência Social, fazer o seu cadastro e ver se incluem no perfil. E o dano, com certeza, financeiro, ele não será maior para o município do que o dano dessa mulher que vem sofrendo com a doença e que, com certeza, tendo essa isenção na taxa do IPTU, vai ter mais tranquilidade para poder fazer o seu tratamento, para poder, muitas vezes, fazer a sua dieta, que a doença existe, o câncer, ele exige um tratamento muito difícil, muito oneroso, até por conta da medicação que tem que ser tomada, por conta de toda uma dieta que tem que ser específica. Enfim, então foi protocolado e a nossa expectativa é que a prefeita se sensibilize com a causa e nos dê esse apoio. Inclusive, estamos protocolando hoje um pedido de providência, sugerindo que o Executivo encaminhe essa mensagem de PL ao Parlamento Municipal. Outra pauta também abordada foi a importância da equiparação do risco de vida dos motoristas dos conselhos tutelares. Em 2008, os conselheiros tutelares tiveram, pela primeira vez, na época ainda eu como conselheira, muito vinha a esta casa pleitear
a questão do adicional de risco de vida de 35% para os conselheiros tutelares, justamente por toda a peculiaridade do trabalho do Conselho Tutelar, que passa, toda vez que vai fazer uma abordagem, por esse risco iminente de vida, tendo em vista, né, o envolvimento com situações que acabam colocando em risco mesmo a sua integridade física. Então, em 2008, foi aprovado, através da Lei 5.448, no parágrafo 2º, o adicional de risco de vida de 35% para os conselheiros tutelares. Neste viés, em 2012, através da Lei 5.933, no parágrafo 3º, os motoristas dos conselhos tutelares, eles fizeram jus do recebimento de um risco de vida de 35%, ou seja, o mesmo que recebiam os conselheiros tutelares, isso lá em 2012. Então, o nosso objetivo, conversando com a prefeita, foi fazer a equiparação, foi solicitar a equiparação do risco de vida dos motoristas para 55%, porque no final do ano passado, através da Lei 6.342, nos últimos dias aqui de sessão, os conselheiros tutelares tiveram aprovado o recebimento de um adicional de risco de vida de 55%. E, na ocasião, não foi colocado no mérito, não foi se discutido, e também não foi protocolado um PL, um projeto de lei, solicitando também a equiparação do risco de vida dos motoristas pelo princípio da simetria, tendo em vista que eles já estavam recebendo 35%, que era igual ao dos conselheiros tutelares, não foi passada essa questão dos motoristas. Então, eu entendendo legítimo o pleito dos motoristas dos conselhos tutelares, tendo em vista que são servidores que acompanham diuturnamente as ocorrências dos conselheiros tutelares, contribuindo com a atuação dos conselhos e também estando lá à mercê de qualquer situação de risco que possam passar. Então, entendo viável e cabível essa equiparação do risco de vida, e foi feita também a solicitação para a prefeita. E, por fim, eu subo também nessa tribuna para fazer uma menção a respeito do que vem sendo noticiado nos veículos de comunicação em relação ao game Baleia Azul, esse crime virtual que iniciou na Rússia e que vem tomando conta do país e que já chegou no Rio Grande do Sul e chegou aqui em Pelotas. Se registra o 2º caso, suspeita de caso de envolvimentos de crianças ou adolescentes com esse jogo Baleia Azul, que é um jogo que estimula e instiga a criança ou adolescente à automutilação, a prática de ferimentos em seu corpo, ou ainda a prática de danos a outros, jovens ou adolescentes. E esse crime ele vem tomando as redes sociais. A gente sabe que lá do outro lado da tela, com certeza, há um aliciador, há alguém que está pronto para buscar essa criança ou adolescente, atentar essa criança ou adolescente para a prática de crime ou mesmo de automutilação. Nesse sentido, entendendo importante também o papel do Executivo, pela própria disposição legal, né, da Constituição Federal, que no artigo 227 fala e normatiza do papel do Estado, da sociedade, do poder público, por zelar pelos direitos da criança e do adolescente, assim como o artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, da Lei 8.069. Nesse sentido, vamos entregar um documento ao vice-prefeito, à prefeita, solicitando e sugerindo que realizem campanhas educativas junto às escolas do município, junto aos CRAS, aos Centros de Referência de Assistência Social, ou junto aos CREAS, os Centros de Referência Especializados em Assistência Social, a fim de que converse com os jovens, com as crianças, com adolescentes e com os pais, acerca dos crimes cibernéticos. Porque hoje é o Baleia Azul que está na mídia. Mas a gente sabe que, por trás disso, há diversos crimes cibernéticos, há diversos crimes virtuais que acabam assolando as casas e os lares das famílias, como a própria pedofilia, que a gente sabe que é uma constante e que existe na rede, né, no meio virtual, e que tem que ser atentado. Então, o diálogo como ferramenta
de formação do caráter, o diálogo como instrumento importante para formar a opinião e sensibilizar as crianças ou adolescentes do que fazem na rede social, sem sombra de dúvida, é importante. E, muito mais do que isso, conscientizar os pais da importância de acompanhar a vida dos seus filhos. Então, nesse sentido, vamos protocolar, para concluir, senhor presidente, vamos protocolar uma sugestão ao Executivo Municipal que comece a pleitear campanhas educativas nas escolas e nos equipamentos públicos, a fim de trabalhar a importância do cuidado em relação aos crimes cibernéticos. Bom dia, obrigado.